A paz do Senhor, gente. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. A semana passada falamos sobre um assunto muito importante, da vida de Paulo, onde foi vista a vocação de Paulo quando ela foi efetivada pelo Cristo ressurreto. Nós vimos também, logo no início do primeiro tópico, o escritor mostrando, o ponto de partida da vocação de Paulo, que começa justamente dentro da presciência de Deus, e o escritor da lição também procurou relacionar a vocação de Paulo com o seu aprendizado ali no deserto. E esta semana estamos estudando sobre a lição de número 5, que traz como tema Jesus Cristo e este crucificado, que é justamente a mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso, como diz o escritor da lição, a sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios o Cristo crucificado, que era o Salvador prometido nas profecias do Antigo Testamento. E o primeiro tópico da nossa lição, ele já começa mostrando essa centralidade da pregação de Paulo. Então, o que é que nós podemos entender a partir daqui? O que é que nós entendemos por centralidade da pregação de Paulo? É muito importante já compreendermos isso, porque quando o escritor da lição ele usa o termo centralidade, ele está mostrando justamente que a mensagem de Paulo tem um alvo, tem um centro. E este centro, esta centralidade, nós vamos ver justamente no decorrer do estudo dessa lição. A primeira coisa que é colocado aqui no número 1 é o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Bom, o escritor da lição diz que, embora não tenha vivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. E para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Isso citando o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 12. Então é muito importante entendermos que esse ministério de pregação de Paulo, do Cristo crucificado, inclusive nós vimos na lição passada, ele não recebeu de ninguém aqui na terra, de nenhum apóstolo, não. Mas foi o próprio Cristo quem chamou Paulo e quem ensinou as verdades do Evangelho. É interessante, irmãos, que uma das qualidades apresentada lá em Atos dos Apóstolos, para que alguém pudesse ser apóstolo, era ter convivido com o próprio Cristo, ter aprendido com o próprio Cristo. E os apóstolos, os 12 apóstolos, eles passaram 3 anos e alguns meses com o próprio Cristo, aprendendo da boca do próprio Cristo. E de repente surge um homem que ninguém jamais esperava de que ele fosse um grande pregador do Evangelho e principalmente um apóstolo de Cristo. Porque Cristo já tinha feito essa escolha. Mas um desses apóstolos acaba traindo Jesus. E agora surge um homem que não estava qualificado. Ele inclusive se considera um abortivo. Um abortivo. Mas esse homem surge neste encontro lá a caminho de Damasco, e depois desse encontro que ele tem com Cristo, ele passa um período de aprendizado. E este período de aprendizado no deserto não é com os apóstolos, não é com ninguém da igreja recentemente formada, não.
ele passa 3 anos retirado para aprender do próprio Cristo. Os apóstolos tinham aprendido do próprio Cristo durante 3 anos e alguns meses. E agora eu acho muita coincidência isso. E por que não dizer cristocidência? Desculpa, os irmãos, o enrolar da língua, né? Mas é muita cristocidência. Paulo também passa 3 anos isolado e aprendendo também do próprio Cristo. E quando ele sai, agora, não é? Depois de aprender com o próprio Cristo, ele agora é um apóstolo. Então, esta mensagem do ministério da pregação de Paulo, ela tem uma centralidade. E esta centralidade é o Cristo crucificado. Isso é muito importante, irmãos, porque Cristo, ele é o centro, ou por que não dizer, deve ser o centro da nossa mensagem. Porque ele é o centro da Bíblia. Se você for fazer um estudo, pesquisar na internet, você vai ver que as pessoas apresentam Cristo em cada livro da Bíblia. Os estudiosos mostram isso e você pode encontrar facilmente na internet. Não é o nosso papel, não é o nosso objetivo querer mostrar aqui para os irmãos, gastar tempo fazendo isso, mas você pode encontrar sim na internet, em cada livro da Bíblia, Cristo estando lá presente. Então Cristo ele é o centro da Bíblia. E como centro da Bíblia, ele também é o centro da pregação de Paulo. Então é muito importante deixar claro isso, porque hoje, nos dias atuais em que estamos vivendo, muitas pessoas, para poder atrair as pessoas para as igrejas, eles pregam casa, venha para aqui porque aqui você vai ganhar uma casa nova, um apartamento, aqui você vai ter direito a um carro, né? Venha, se você está doente, venha para aqui receber cura. Se você está com problema na família, né? Se você está desempregado, venha para aqui, porque nós temos solução para o seu problema. Mas, irmão, será que Cristo não faz nada disso? Sim, faz. Cristo pode dar casa nova? Pode. Cristo pode dar carro? Pode. Cristo cura? Cura. E nós precisamos pregar isso. Cristo resolve os problemas da família? Resolve. Cristo pode tirar alguém da situação de desemprego? Pode. Então o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que esta não deve ser a centralidade da nossa pregação. Tudo isso é verdade. E tudo isso Cristo pode fazer na nossa vida. Mas o centro da nossa pregação não pode ser casa nova, carro, problemas da família, desemprego, não. A centralidade da nossa pregação precisa ser a mesma do apóstolo Paulo. O Cristo crucificado. O número 2 da nossa lição, do primeiro tópico da nossa lição, né, ele fala sobre a palavra da cruz, é a loucura da pregação. Isso aqui é bem interessante. O escritor da lição, ele diz que havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma espécie de afronta aos religiosos e filósofos. Aí nós podemos ver, por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada, era uma espécie de tolice para eles. Então isso é o que o escritor da lição procura mostrar. E é realmente uma verdade. Então a palavra da cruz, conforme mostra aqui na lição, era uma espécie de loucura nesta pregação de Paulo. E como entender isso? A grande questão, irmãos, é que a humanidade, ela naquela época não conseguia ver. Estou dizendo naquela época,
mas a gente está vivendo também essa realidade nos dias atuais, né? Então a humanidade ela não consegue ver nas coisas criadas Deus. Não consegue ver. O desejo de Deus era que as pessoas pudessem ver em suas obras, porque a Bíblia diz, né, que o firmamento anunciam as obras das suas mãos, e as pessoas não conseguem ver isso. É por isso que precisa muitos, dentro das suas filosofias, e até mesmo naquela época da mensagem de Paulo, eles precisam se esvaziar da sua sabedoria e entrar em um estado de loucura. Ficar sem sabedoria nenhuma, porque a sabedoria do mundo é inimizade contra Deus, porque afasta o homem de Deus, era isso que estava acontecendo na época de Paulo. Aquela suposta sabedoria que eles achavam que tinha, estava os afastando de Deus. Algo bem interessante dito por João Calvino em seu comentário de 1 Coríntios, gostaria inclusive de deixar claro aqui, que não sou um calvinista, né? Aquele que abraça a doutrina da predestinação fatalista. Mas João Calvino tem muitos comentários bem interessantes. E em seu comentário de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: a razão humana não acha nada mais absurdo do que a notícia de que Deus se tornou um homem mortal, que a vida está sujeita à morte, que a justiça foi velada sob a ou a aparência de pecado, e que a fonte de bênção ficou sujeita à maldição, que por esses meios os homens podem ser redimidos da morte e tornar-se participante da bendita imortalidade, que podem obter a vida, que sendo o pecado destruído, a justiça volta a reinar, e que a morte e a maldição pode ser tragada. Então, a razão humana não consegue compreender isso. É por isso que a mensagem de Paulo é considerada uma loucura. Dá para a razão humana entender que um homem mortal pode se tornar imortal? Dá para a mente humana entender que a justiça velada, não é? Ela foi velada por uma aparência de pecado, não é? Que a fonte da bênção ficou sujeita à maldição? Porque quem era a fonte da bênção? Cristo. E de repente a Bíblia diz que ele se tornou maldito por nós. Como a mente humana vai entender isso? Como? Não é? E então entender que a morte tornou-se participante de uma bendita imortalidade? Como entender isso? A morte de Cristo, de repente, vai trazer imortalidades para os seres humanos. É algo que a mente humana não consegue entender. A filosofia humana não consegue explicar. Então, como diz aqui o número 2 da nossa lição, né? A palavra da cruz parece uma loucura nesta pregação de Paulo. É algo que não dá para a mente humana captar ou entender. Então, a humanidade, ela, naquela época, não conseguia jamais entender isso. Então, quem era Cristo, conforme diz aqui o número 3, ou pelo menos a pregação de Paulo, o que era que significava para os judeus e para os gregos? Bom, o escritor da lição diz que o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Era muito simples a mensagem de Paulo. E ia de encontro àquela suposta sabedoria, né? E aquele bem falar, aquela retórica dos gregos, dos filósofos gregos. Então, Paulo chegava com uma mensagem dizendo: nós pregamos a Cristo.
crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Então, não era a mensagem de Paulo não era um apelo elevado à cultura. Não era. Eram boas novas sobre um criminoso de uma raça desprezada e que foi executado. Que mensagem, né? E nem o próprio judeu, irmão, o povo judeu, eles gostavam dessa mensagem. Falar de um Cristo crucificado? Não dá. Não foi esse tipo de Cristo que eles estavam esperando. Um Cristo crucificado? Não, não, não. Então, em suma, irmãos, esse primeiro tópico da lição, ele nos traz essa ideia, né? Essa centralidade da pregação de Paulo nos traz essa ideia. E o segundo tópico da nossa lição, ele fala sobre algumas expressões chaves na doutrina de Paulo. Então o escritor da lição ele destaca aqui, nesse segundo tópico, algumas expressões de grande importância no ministério da pregação de Paulo. A primeira expressão usada é Evangelho de Cristo. Interessante que o escritor da lição, ele fala de que das 76 ocorrências dessa palavra, né, no Novo Testamento, 54 vezes nós encontramos nas cartas paulinas. É por isso que podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então isso está na lição, na nossa lição. Então, o evangelho pregado por Paulo, esse evangelho de Cristo, primeiro, como os irmãos sabem, o termo evangelho significa boas novas, né? E não é nova no sentido que, vamos dizer assim, das notícias que traziam naquela época. Mas era nova no sentido de uma notícia gloriosa de que havia salvação eterna para uma pobre alma distante de Deus. Havia salvação, havia solução. E o que é realmente o Evangelho de fato? Para podermos entender essa questão das boas novas, né? Desse Evangelho de Cristo. Então, o que é o Evangelho de fato? Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Nossa, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, é o Cristo crucificado. É a sua obra completa na cruz. É isso que é o Evangelho. No número 2 da lição, a centralidade também, ou por que não dizer, né, a expressão-chave na doutrina de Paulo, além do Evangelho de Cristo, é o Cristo crucificado. Interessante isso aqui, porque o escritor da lição ele diz: se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Não dava para eles entenderem isso. Pregar um Cristo crucificado era um absurdo, irmãos. Era um absurdo principalmente porque a crucificação, na época em que Cristo veio ao mundo, ela tinha por objetivo muitas vezes fazer uma pessoa primeiro sofrer na crucificação, né? A pessoa primeiro sofria e depois de sofrer muito, aí ela morria. Mas ela também tinha um alvo, ela tinha um objetivo, a crucificação. Era expor a execração pública àquela pessoa, mostrando que ali
estava um bandido, um mau exemplo para a sociedade, um insubmisso. Era isso, irmãos. Naquela época em que Cristo morreu numa cruz, o que a cruz representava para os romanos, para quem convivia naquele contexto social da época. Então, a cruz ela só era destinada aos escravos e a todos aqueles que eram rebeldes e, acima de tudo, malditos. Então, quando as pessoas contemplavam alguém numa cruz, estava dizendo, ali está um maldito. E é isso que Cristo faz. A Bíblia diz que ele se torna maldito por nós. É o Cristo crucificado, né? Mas além do Cristo crucificado, pregado por Paulo, ali estava também o Cristo ressurreto. Sim. O escritor da lição diz que a ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo e ela completou a obra de salvação consumada, a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Então, para Paulo, irmão, sem a ressurreição do Messias, não haveria evangelho. Não haveria evangelho. Como assim pregar um evangelho sem ressurreição? Para Paulo não existia salvação, não existia perdão de pecados sem ressurreição. Então, Paulo diz que se nós fôssemos esperar apenas nesta vida, nós estaríamos perdidos. Se eu não me engano, parece que é o capítulo 15, versículo 18 de 1 Coríntios. Paulo ainda mostra, nesse mesmo capítulo, que sem a ressurreição, a pregação apostólica e a fé dos coríntios seriam inúteis. E os apóstolos seriam falsas testemunhas de Deus. Então a conclusão que Paulo faz é de que se somente por esta vida nós tivéssemos esperança, nós seríamos de todos os homens o mais digno de compaixão. É por isso que vocês percebem toda aquela preocupação dos líderes daquela época com essa questão da ressurreição. Mandaram colocar pessoas na vigilância, né? Dizendo, olha, vamos ter muito cuidado, porque se esse homem, de repente, ele sumir aí a situação vai ser bem pior do que quando ele estava vivo. Vamos vigiar o túmulo dele. Então havia uma preocupação muito grande por parte dos líderes daquela época sobre essa questão da ressurreição, né? Porque a ressurreição ia confirmar toda a verdade do evangelho que tinha sido pregado. Em geral, o segundo tópico nos mostra isso. O terceiro tópico da nossa lição, ele trata sobre os efeitos da mensagem da cruz. Muito bom esse tópico, muito bom mesmo. Os efeitos da mensagem da cruz. E o primeiro efeito mostrado pelo apóstolo Paulo é de uma vida no poder de Deus. Uma vida no poder de Deus. O escritor da lição mostra aqui dizendo assim, o Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermo, libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Então, irmãos, os efeitos da mensagem da cruz, o primeiro efeito, lógico que tem muitos e poderiam ser enumerados aqui, mas o escritor da lição aqui coloca como número 1, uma vida no poder de Deus. Então, quem respalda este poder é quem está por trás dele, né? Quem está por trás desse poder. Ou sobre este poder, nós podemos dizer que quem respalda ele
é a pessoa no qual ele está fundamentado. Então, quem é a pessoa que nós pregamos e este poder está fundamentado? É o próprio Cristo. Nós não confiamos no nosso próprio poder, no nosso próprio eu. Não. Então Deus, ele, através de Cristo, ele nos delega autoridade. Jesus disse assim, em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja só. Então é este que está dizendo isso, é esse próprio Cristo quem delega esse poder. É quem nos dá essa autoridade. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então poder, ele é delegado pelo próprio Cristo. Então não há de que temer. Vocês já viram, já prestaram atenção do que acontece com um guarda de trânsito? Desculpa, irmãos, é que aqui estamos vivendo já o período antecipado do inverno, né? Já é bastante quente aqui no Nordeste. Então, como eu havia dito, vocês já observaram o que acontece com um guarda de trânsito? Para nós entendermos essa questão de autoridade, de poder. Entendemos isso aqui, que o escritor da lição está mostrando dessa vida no poder de Deus. Nós podemos citar o exemplo desse guarda de trânsito. O guarda de trânsito, ele pode ser até um homem franzino, sem aquele corpo musculoso, não precisa ser. Mas quando esse homem se coloca no meio do trânsito e levanta o braço, irmãos, os carros param, respeitam. Mas por que param? Está ali muitas vezes, talvez até um homem magrinho, e eles respeitam. Porque, irmãos, eles param. Eles param respeitando a autoridade na qual aquele pequeno homem representa. Não é respeitando ele. Aquele homem não é nada. Mas quem está ali é uma autoridade que foi delegada a ele. Foi delegada a ele poder, autoridade. E a partir do momento que ele diz pare, todos os carros param. E se não parar, podem sofrer as consequências da sua infração. Assim é o cristão. A Bíblia nos diz que nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Não é? Nós somos embaixadores. É essa palavra usada por Paulo. Somos embaixadores de Deus. O que é um embaixador? O embaixador, irmão, é o representante de um país. Por exemplo, quando sai um embaixador do Brasil para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos ou para a Argentina, que é um país próximo aqui, quando sai um embaixador daqui para outro país, está entrando o Brasil naquele país. Porque o embaixador, ele está representando aquele país. Então é o país entrando ali. E se nós somos embaixadores de Deus, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. É esse poder que nos foi delegado, irmãos, pelo próprio Cristo. Então é importante valorizarmos isso. Mas uma outra coisa também que precisamos entender dentro deste efeito da mensagem da cruz, além da vida no poder de Deus, é uma vida de humildade. Uma vida de humildade. O escritor da lição diz que quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Porque esta exclui a Deus. Enaltece o narcisismo.
narcisismo é aquelas pessoas que se amam, se endeusam, se valorizam a tal ponto que as pessoas para ele praticamente não têm valor nenhum. Então, o escritor da lição diz: esta exclui, né, a sabedoria do mundo, ela exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa a reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela, ou seja, a verdadeira, né, nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Então a mensagem da cruz nos constrange a viver em humildade. Aí está, irmãos, os efeitos da cruz de Cristo. Primeiro, uma vida no poder de Deus. Segundo, uma vida de humildade. Uma vida de humildade. Então é preciso entendermos que cada um de nós precisa de Deus. Mas talvez você esteja dizendo, quem não sabe disso? Que nós precisamos de Deus. Muitas vezes, irmão, nós vivemos uma vida como se parece que nós não entendêssemos isso. Nós ficamos confiando em nossos próprios dotes, em nossa própria inteligência, em nossa própria capacidade. Muitas vezes nós queremos viver uma vida assim. Então é preciso entendermos que nós precisamos de Deus. E quando você fizer algo para Deus, não busque glória para você. Não. Não procure glória para si mesmo. Sirva, porque é importante o cristão aprender a ser servo, mas ao servir, não busque glória para você. Jesus, ele é o maior exemplo de humildade que nós temos. O próprio Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o querer ser igual a Deus, mas humilhou-se, se tornando igual aos homens. E aqui nessa terra, irmãos, nós podemos citar vários exemplos de humildade de Jesus, mas um deles é aquela atitude de lava-pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos? É por isso que Pedro diz, não, Senhor, a mim não. Porque, irmãos, aquele papel era papel de um serviçal de uma casa, de um escravo. As pessoas andavam nas ruas da Palestina, onde tinha muita poeira, muita areia, e chegavam com as pernas sujas, e ali tinha um serviçal, um empregado, para colocar uma bacia cheia de água e lavar os pés daquela pessoa, para dizer assim, seja bem-vindo, você é bem-vindo aqui. Quem fazia isso era o serviçal. E Jesus pega uma bacia cheia de água para lavar os pés dos seus discípulos. Então, irmãos, fica aqui como uma lição para todos nós. Provérbios capítulo 29, versículo 23, diz assim, o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Pessoas metidas, cheias de orgulho. De repente, esta soberba o abate. Leva ele a uma situação de humilhação. Eu ouvi certa vez um pastor contando que um pregador que foi convidado para trazer uma mensagem numa igreja, e ele chegou todo pomposo, cheio de orgulho. Só que quando ele foi pregar, irmão, já com a mensagem pronta, muito bonita, muito bem esboçada, só quando ele foi pregar, não foi como ele imaginava. A mensagem não fluiu. E aí, ele já não desceu mais da mesma forma. Cabeça erguida, quando ele estava no início, né? Orgulhoso,
mas depois que ele pregou a mensagem, já desceu de cabeça baixa. E aí o pastor conta que um velhinho olhou para aquele pregador e disse: se você tivesse subido como você desceu, você estaria descendo como você subiu. É isso que acontece. Precisamos seguir o exemplo da humildade. Provérbios 15:33 diz: diante da honra vai a humildade. Muitas pessoas querem ser honradas, mas ao ser honradas, muitas vezes se esquece de se conservar dentro da humildade de Cristo. Depois de estar em um patamar vamos dizer assim, de uma boa posição eclesiástica, ou até mesmo social, em uma boa empresa, acabou-se aquela pessoa que aparentava ser humilde. Mas não pode ser assim. Por isso que o autor de Provérbios diz: diante da honra vai a humildade. Então, precisamos aprender, né, diante de tudo isso que foi mostrado nos efeitos da mensagem da cruz. Primeiro, uma vida no poder de Deus. Segundo, uma vida na humildade. E por último, uma vida na dependência do Espírito. Nós falamos isso aqui na aula passada. O escritor da lição diz: o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. É isso, irmãos. Uma vida na dependência do Espírito. Muitas vezes eu não sei como agir. Muitas vezes você, como professor de escola dominical, diz: mas Senhor, o que é que eu faço? Eu preciso de criatividade para minha sala, né? Eu preciso de um conhecimento melhor. O que é que eu faço? A primeira coisa que você deve fazer é aprender a viver uma vida na dependência do Espírito. A primeira coisa, não confie em você mesmo. Agora, isso não significa dizer, irmãos, que nós vamos relaxar. Porque tem muita gente que relaxa. Eu fui uma certa vez para uma escola dominical, onde o professor passou a semana todinha sem estudar a lição e ainda teve coragem de dizer isso na frente da sala, né? Que a vida dele foi muito corrida, que não deu tempo de estudar a lição. Depois disse: irmão, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. E é isso uma vida na dependência do Espírito? Não, irmão. Eu sei sim que o Espírito Santo nos ajuda, mas a Bíblia diz que ele nos faz lembrar das coisas. Mas como lembrar de algo que eu nem estudei, que eu não me debrucei, para que depois o Espírito Santo faça a parte dele? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. É isto uma vida na dependência do Espírito. Então, muitas vezes, quantas vezes, irmão, nós estamos diante de situações onde não conseguimos nem falar. A nossa vida diante de Deus aliás, as nossas orações, né? Muitas vezes é só lágrimas. Nós não conseguimos nem falar. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor Napoleão Falcão, certa vez, ele interpretando esse texto, ele dizia que o Espírito Santo ele pega as nossas lágrimas e leva diante de Deus, transformando elas em palavras. É essa vida na dependência do Espírito. Ele intercede por nós, ele nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas limitações, até mesmo no serviço cristão, quando muitas vezes nós precisamos, né, dentro das nossas limitações. Mas se você vive uma vida na dependência do Espírito, ele vai te ajudar nesses momentos. Então é isso, queridos. Hoje nós podemos ver nesta lição, né, Cristo como a centralidade
da pregação de Paulo. É importante que você, como professor de escola dominical, ensine para os seus alunos isso, que a mensagem não pode ter como centro nada mais do que o Cristo crucificado. E também foi visto algumas expressões chaves de Paulo, né? Como o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. São expressões que Paulo usa em várias de suas epístolas para mostrar, sim, que este era o Cristo que ele pregava. E por último, nós vimos aqui os efeitos da mensagem da cruz, que é trazer ao cristão poder de Deus, humildade e uma vida na dependência do Espírito. Esperamos, irmãos, que esta aula possa contribuir para o seu elevo espiritual e que você realmente possa ser uma bênção e um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus abençoe.